2 anos depois da expedição Patrol Teneré, o entreposto comercial lançou um novo desafio aos seus clientes, igualmente sob a orientação de José Megre, a expedição Terrano 2 Sul-América. Uma viagem com partida do Rio de Janeiro até à costa do Pacífico e regresso à costa do Atlântico, em Buenos Aires. O direito à aventura começou a conquistar-se alguns meses antes da partida em duros testes de seleção. Primeiro, entrevistas a todos os inscritos, clientes e jornalistas. E depois, para os que passaram à fase seguinte, provas práticas no terreno. Mais do que os grandes conhecimentos das viagens em fora de estrada, importava ver o espírito de entreajuda de cada um, a sua capacidade de inserção num grupo e também, ponto importante, as várias reações às contrariedades e dificuldades que iam surgindo. Dos 40 clientes e 12 jornalistas agrupados em equipas de 2 elementos, houve que escolher metade. Uma decisão difícil, mas necessária. Os 16 Nissan Terrano 2 seguiram em contentores via marítima para o Brasil. Os participantes iriam juntar-se-lhes um mês depois por avião. Os primeiros 3 dias de Rio de Janeiro permitiram uma visita aos locais mais famosos. Os elementos da expedição a esquecerem rapidamente os efeitos do jet lag no cumprimento dos rituais próprios de qualquer turista. Desalfandegados os carros, iniciou-se a difícil operação da preparação para a partida. Contrariando o ditado de que não é possível meter o rocio na Rua da Betesga, os Nissan Terrano 2 conseguiram comportar a bordo todo o material e bagagem necessária para um mês de viagem. No dia 25 de agosto de 1994, a caravana arrancou para a primeira parte da expedição Terrano 2 Sul-América, a travessia do Brasil. Em Copacabana, frente à praia, numa manhã cinzenta e chuvosa, os carros, já prontos, esperam alinhados que se faça a fotografia oficial dos participantes, onde não falta um casal de noivos em lua de mel. A Baía do Rio de Janeiro vai ficando para trás. Sempre em Alcatrão, o destino é Porto Seguro, 1100 km para norte. Avistam-se as primeiras fazendas e toma-se contacto com o Brasil rural através da paisagem ondulada da savana brasileira. O céu sem começo nem fim, para sempre serei seu fã. Fizemos 13 horas e pouco, 1100 km, como eu vos tinha dito, e espero que gostem e que percebam porque é que eu preferi ficar antes aqui um dia, não me meter num grande barbicacho a Salvador, depois temos os 1500 km difíceis, que acabaram por ser muito desembaixo, como irão ver. Tem as 4 estações, escurece de noite, amanhece com sol. As praias a sul de Porto Seguro e a passagem em Patelão para Arraial de Ajuda, locais onde a armada de Pedro Álvares Cabral primeiro aportou ao Brasil no longínquo ano de 1500. Os primeiros quilómetros em areia e pó, mas só para fazer o gosto ao pé e para sujar os carros. Uma brincadeira com os pequenos e simpáticos saguís, que vários foram tentados a levar como mascote.
enquanto, ao fundo, o Atlântico nos acena com as suas águas calmas e azuis. Chegada a Cabrália e Coroa Vermelha, onde são bem visíveis os vestígios da colonização portuguesa, as pequenas igrejas e o primeiro padrão bem protegido das intempéries. Toda explicação daqui de cima para vocês. Você sabe de coisa que nem o Cabral sabia. Rumo a Ouro Preto, a paisagem torna-se um pouco mais árida, com colossais morros de pedra no meio da pampa ondulada. Depois de um mau troço de Alcatrão, de novo a estrada lisa, num convite implícito a um desfrute completo da paisagem, apesar do percurso deste dia totalizar um pouco mais de 1000 quilómetros. E ainda tempo para ver lá ao longe as primeiras queimadas. Ouro Preto acorda cinzenta e tristonha, envolta numa luz baça que realça a patine das velhas pedras. Dir-se-ia termos acordado no século passado, numa pequena cidade portuguesa da Beira Alta. Tudo faz recordar a arquitetura portuguesa nos edifícios, nas fontes, nos pelourinhos, nas igrejas. Mas, felizmente, ao contrário do que se passa no nosso país, Ouro Preto está irrepreensivelmente conservada nos mais ínfimos pormenores. Ou não fosse a cidade de Tiradentes, o herói brasileiro da independência. E aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu. Molha eu, seca eu. Com alguma nostalgia, deixamos Ouro Preto e rumamos a Mariana. É domingo e a modorra do dia de descanso sente-se nas ruas oitocentistas daquela cidade brasileira dos tempos coloniais. Pouca gente nas ruas, enquanto as igrejas, riquíssimas, estão apinhadas de gente numa missa à moda antiga com muitas velas e incenso. Meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo. Deixa eu. José Megre está satisfeito com o comportamento de condutores e automóveis. Nesta primeira parte da expedição, era necessário galgar quilómetros rapidamente. O próximo ponto de paragem é Brasília, a moderna capital onde chegamos de noite. A visão dos seus edifícios, pontes e viadutos, sob a luz forte do neon e da iluminação pública, foi arrebatadora. Construída no meio do nada, na década de 50, foi o sonho tornado realidade pelo presidente Kubitschek de Oliveira e pelo talento do arquiteto Oscar Niemeyer. A catedral, de formas arrojadas e belos vitrais, merece uma visita descansada. Mas, para os edifícios do governo, preferimos um pequeno tour a bordo dos nossos carros. Belos edifícios implantados em terrenos áridos. Brasília é também uma cidade de contrastes. Beija, eu me beija. Deixa o que seja ser. Tínhamos fechado um ciclo de 500 anos de história, desde Porto Seguro até à mais moderna capital da América. Uma estrada de intermináveis retas, ladeada pela aridez, onde um pequeno tufão nos fez lembrar que estávamos perto dos trópicos, levou-nos até ao Mato Grosso. O Pantanal começa aqui, com direito à porta de entrada e tudo. Neste mundo alagadiço, a estrada é quase sempre sobreelevada e as muitas pontes, 130 em cerca de 150 km, são o melhor observatório do mundo animal. Em cima das árvores, as pachorrentas cegonhas. E lá embaixo, nos terrenos alagadiços, os jacarés de todos os tamanhos e feitios passeiam-se vagarosamente à espera do almoço.
Um tuiuiu assustado procura abrigo um pouco mais longe. Se os jacarés são reis e senhores do Pantanal mato-grossense, os tuiuius imperam entre as aves. Os machos com um colar vermelho, as fêmeas um pouco mais discretas. Formam enormes bandos. A vida aqui é-lhes fácil. Abundam as rãs e pequenos peixes, prato forte da sua alimentação. Por vezes cruzamo-nos com pastores a cavalo. Vão recolher o gado e levá-lo até às fazendas. A calma tranquila das águas é altamente enganadora. Há sempre mais um jacaré à espreita e mais outro e outro. A vida no Pantanal é bastante menos poética do que aquela que nos habituámos a ver nas telenovelas. O clima é hostil e o gado muito rústico. Na sua esmagadora maioria, búfalos domesticados. E de outras raças pouco conhecidas na Europa. Um método eficaz, misto de pesca e caça submarina. A vida no Pantanal não dá para distrações. A enorme jiboia veio sorrateiramente e apanhou o urubu que estava a debicar num crocodilo morto. O ciclo de vida, violento mas tão natural. Indiferentes, os outros urubus continuam o seu macabro festim. De vez em quando surge uma fazenda. E quando resolvemos ir ver os jacarés mais de perto, eles acham mais prudente ir a banhos.
O Pantanal chegou ao fim. O enorme cartaz indica o caminho para o Pacífico. Estamos na passagem do Brasil para a Bolívia e é proibido filmar na fronteira. Estas são as imagens conseguidas com uma câmara escondida. Mais à frente, novo contratempo. Uma ponte queimada impede-nos a passagem. A solução é voltar para trás e tomar um atalho que atravessa uma enorme plantação. Saímos beneficiados, porque conseguimos poupar umas dezenas de quilómetros. O proprietário das terras e nosso guia nesta estrada que não vem nas cartas, de seu nome Marron, mostra-nos embevecido um velho Colt do século passado que lhe foi dado há anos por um português. A expedição entrou já na Bolívia. Os postos militares sucedem-se ao longo de uma pista muito poeirenta. Como chegámos já de noite, só nos apercebemos da enorme beleza de Conceição na manhã seguinte. Uma missão jesuíta fundada no final do século XVII, recentemente reconstruída e considerada património da humanidade. Tudo obra em madeira, desde a torre cineira à deslumbrante igreja. Um tesouro de talha dourada e precioso recheio. Estamos em plena zona das missões. Linha avançada onde há 3 séculos os jesuítas se estabeleceram para divulgar a sua fé junto dos indígenas e para proteger as fronteiras da então colónia espanhola dos olhares golosos dos bandeirantes portugueses. Nos nossos dias, tudo é aparentemente mais pacífico e o gado é a única riqueza. Um pouco mais à frente, acabamos por encontrar outra missão igualmente restaurada. Nesta pista, todo o cuidado na condução é pouco. A nuvem de pó esconde tudo, desde árvores caídas a enormes buracos. Na passagem de um rio, um caminhão não soube evitar a armadilha e atolou-se até aos eixos. Apesar da ajuda de outro companheiro da estrada, o pessoal iria ter trabalho por umas horas. A mulher índia olha-nos divertida, enquanto o canito, à falta de melhor, aproveita uma embalagem de sumo rebentada.
já havíamos começado a primeira subida dos Andes. Cá embaixo, as águas de um rio prometem a fertilidade que uma atmosfera já muito rarefeita teimosamente nega. A vegetação vai rareando, resumindo-se ao mínimo, até desaparecer de todo. Sucre, a capital política da Bolívia, surge como um oásis de fartura. No mercado local, os camponeses índios vendem os seus produtos trazidos de umas dezenas de quilómetros ao lombo de burros ou em caminhões recoveiros. Zona geográfica de forte instabilidade, alvo de vários ataques, primeiro dos portugueses e depois dos brasileiros, houve necessidade de se proteger com obras de engenharia militar, como a Ponte Mendes sobre o rio Pilcomayo, já do início deste século. As aldeias cada vez mais pobres tornam-se também cada vez mais da cor da terra. Potosí talvez já tenha sido a cidade mais rica do mundo. Entre finais do século XVII e finais do século XIX, extraíram-se do Cerro Rico, a montanha que lhe serve de pano de fundo, largas dezenas de milhares de toneladas de prata. Hoje, com as reservas de metal precioso esgotadas, os habitantes vivem dificilmente do trabalho nas minas de estanho e antimónio e vão utilizando estranhos amuletos nos seus feitiços para a roda da fortuna regressar um dia. Depois de uma visita às antigas minas de prata, a caravana parte em direção a La Paz. O ar altamente rarefeito provoca as primeiras dores de cabeça, mas sem gravidade, e ninguém ainda utiliza as máscaras de oxigênio que seguem nos Terrano 2. Já a mais de 4.000 metros de altitude, os índios, lamas e alpacas são os únicos seres vivos que conseguem resistir neste habitat durante muito tempo. Quando chegar lá assim, não para porque avança um pouquinho para lá. Numa pequena aldeia, podemos observar de longe um casamento. Apesar de não terem deixado filmar a festa, ninguém se preocupou que tivéssemos dado uma volta pelas casas. Muy bonito. Sí, dicen que está bien. Piores privações passavam os carros. Um reabastecimento em Potosí com gasóleo de péssima qualidade, cor de café, mas o único que havia disponível, entope filtros, injetores e tubagens. A progressão, já agravada pela altitude, faz ainda com maior dificuldade. Com a subida, os problemas agravam-se substancialmente e há carros que só conseguem continuar a reboque. Uma tirada curta que se previa calma acabou num enorme pesadelo.
Lá no alto da montanha, cruzámo-nos com 2 argentinos que seguiam calmamente a caminho do Equador num Ford A de 1932. La Paz, capital administrativa da Bolívia, é a única cidade do mundo que se estende por mais de 1 quilómetro em altura, entre os 3.200 e os 4.200 metros. Em cima, as casas mais pobres. Na baixa, a zona rica onde sobressai a catedral do século XVII e um pouco por todo o lado o passado colonial lado a lado com a cultura índia. A Rua das Bruxas merece uma visita. Pode encontrar uma mistela chamada O Porto, ao lado de um alguidar de animais mumificados, frascos com amuletos e comprar umas folhas de coca para um chazinho. Cidades como Tiwanaku são o expoente máximo das chamadas culturas do lago Titicaca, velhas de mais de 2.000 anos. Esta superfície de água navegável, mais alta do mundo, a cerca de 4.000 metros de altitude, está também envolta em mistérios e enigmas muito difíceis de decifrar. De La Paz a Cusco, a saída e a reentrada nos Andes com passagem pela Amazónia. Quem sair de La Paz para norte não tem outro caminho que não seja descer pela terrível estrada das Yungas. Em cerca de 70 km, passa-se de uma altitude superior aos 4.000 metros para os 800 ou 900. A estrada de terra batida pouco mais é do que um leve traço pendurado na encosta da montanha. O perigo espreita a cada passo, e à beira da pista lá estão as cruzes a perpetuar a memória dos mortos nos inúmeros despistes. Dois veículos ligeiros mal cabem lado a lado e a prioridade é de quem sobe. O tráfego de caminhões é grande e cada um que surge obriga-nos a arriscada manobra. Temos de encostar do lado do precipício, ficando com as rodas a escassos milímetros da berma cortada a pique várias centenas de metros lá para baixo. Por isso, nas Yungas, se conduz pela esquerda. Mas há sempre alguém que se esquece. Por vezes, improvisa-se a mecânica à beira da pista, como sucede com este condutor de caminhão que espera uma cambota para poder seguir viagem. Já próximo do Amazonas, o improviso é na condução em cima de fina camada de lama. Os carros vão para onde lhes apetece e é necessário apelar a todos os recursos para não sair da estrada. Mais adiante, é um caminhão com a transmissão partida que nos impede a passagem num pontão. Tentamos descobrir uma passagem a val, mas o rio é fundo demais. E além disso, há muitas piranhas. A solução é puxar um bocadinho o caminhão, mas para isso é necessário descarregar as 30 toneladas de madeira. O grupo consegue-o em menos de uma hora. 4 Terrano 2, a puxarem-no, desimpedem a ponte e abrem-nos a passagem para a maior e mais densa floresta do mundo.
Um rio é passado em jangada já de noite e acampamos numa clareira da floresta. Os nossos mecânicos tiveram trabalho noite fora na recuperação do acidentado da Yungas. Olha, não consigo desarmar esta... De manhã, esta é a higiene possível. Vai lá para lá essa merda de baixo. De maneira que eu queria agradecer especialmente ao Lois e ao Manecas que perdoem-noite para mais uma vez. A quantos quilómetros é? Depois do briefing e antes da partida, ainda há tempo para o médico da expedição examinar uma miúda índia. Faz o que pode com os recursos que tem, mas suspeita-se que o caso é grave. Não, vais ter que aparecer. Então, nós. O Madidi, afluente do rio Beni, demora mais de meia hora a atravessar. Estamos definitivamente na Amazónia, onde as árvores, altas de muitas dezenas de metros, e as águas de rios largos se unem em casamentos perfeitos. Há zonas desmatadas onde alguns fazendeiros tentam a criação de gado e rios que se passam a val. A forma mais rápida de domar a Amazónia é pelo fogo, em queimadas que transformam a floresta impenetrável em pastos rasteiros. Na selva, a seguir a um rio, há sempre outro e outro. Neste caso, a jangada é movida à força de pulso humano num trabalho extremamente violento. A Amazónia é o reino dos insetos, de todos os tamanhos, feitios e cores. E por um estranho fenómeno, as borboletas acumulam-se às centenas em certos pontos. Nesta pequena aldeia de garimpeiros, o facto da farmácia se chamar Portugal apenas significa que é esse o apelido do seu proprietário. A pobreza da povoação contrasta com a enorme beleza da ponte suspensa sobre o rio Inambari. Os únicos veículos que passam nestas pistas são os caminhões. Os Nissan Terrano 2 são a exceção, o que demonstra bem a dureza dos trilhos percorridos e a resistência dos automóveis. Nos cursos de água mais pequenos, a passagem faz por outras pontes bem mais primitivas, simples troncos de árvores justapostos. A técnica é apontar bem e acelerar a fundo. Mas às vezes também falha. A planura da Amazónia ficara já para trás. Começávamos a subir para os Andes, com os rios a tornarem-se pedregosos. São os locais escolhidos pelos garimpeiros para a magra pesquisa do ouro.
Estamos de novo nos Andes, perante o olhar curioso das alpacas e bastante mais envergonhado da sua pastora. De Cusco ao Salar de Uyuni, com passagem na costa do Pacífico. Cusco foi a capital do Império Inca durante cerca de um século, até ser conquistada pelos soldados de Francisco Pizarro na segunda metade do século XVI. Ainda hoje, a cultura índia coabita lado a lado com a que foi trazida pelos conquistadores espanhóis. Vê-se nos trajes, nas típicas varandas de estilo andaluz, nas ruelas estreitas e nas casas de balcão, cujas paredes mestras aproveitam os enormes blocos da arquitetura inca. Sacsayhuaman é uma das várias cidades pré-incaicas, anteriores à fundação do Império Inca no século XV, que merece uma visita demorada. Mas para se chegar a Machu Picchu é necessário viajar de comboio, já que não existe caminho para automóveis. Nós saímos bem cedo numa moderna automotora que segue junto ao vale do rio Urubamba, o vale sagrado dos Incas. Uma forte neblina, misturada com o fumo das queimadas, arrastado pelo vento de centenas de quilómetros de distância, dava um ar ainda mais misterioso a todo o mistério que se reveste Machu Picchu. Cidade nunca descoberta pelos conquistadores espanhóis, só em 1919 se soube da sua existência. O seu descobridor, o historiador norte-americano Hiram Bingham, não chegou a conclusões seguras sobre a sua utilidade. Morada de sacerdotes importantes, refúgio militar do Inca ou simplesmente lugar recatado onde viviam as suas favoritas. Na cidade tudo está hierarquizado, com as casas da nobreza no ponto mais alto, seguindo-se as dos sacerdotes e mais abaixo, junto aos pequenos chocalcos onde se fazia agricultura, as casas dos trabalhadores braçais. Sabe-se que os Incas a abandonaram antes de ser acabada. Tudo o resto fica sem resposta, como muitos outros mistérios da cultura Inca. Um povo que adorava o sol, que não conhecia a escrita nem a roda, mas foi capaz de construir, em menos de 100 anos, um dos maiores impérios do mundo. Vamos embora. A ligação entre Cusco e Arequipa adivinhava-se como muito difícil. Durante os reconhecimentos feitos por José Megre no outono de 93, a pista estava em péssimas condições e ainda havia que passar o cânion de Colca a mais de 5.000 metros de altitude. Afinal, tudo acabou por correr melhor do que o esperado, e se houve quem tivesse usado o oxigênio, fê-lo mais por medida de precaução do que por imperiosa necessidade.
Arequipa, uma das mais importantes cidades do Peru, não esconde a sua origem de burgo colonial. Rica de monumentos, tem na Praça de Armas o seu centro histórico. Meia dúzia de quilómetros percorridos na saída da cidade e está-se em pleno deserto de Atacama. Uma sensação estranha invade-nos. Era como se de repente a expedição tivesse sido atirada para o meio do deserto do Saara. "23 dias depois de termos deixado o Atlântico, no Rio de Janeiro, a expedição Nissan Terrano 2 Sul América chegava à costa do Pacífico, em Arica, no Chile. De novo no deserto do Atacama, o destino era São Pedro e o seu salar. Mas antes, uma passagem pelo Vale da Lua, nome apropriado para aquela imensidão desértica de cores fortes e quentes que a luz do fim de dia ainda realçava mais. A luz branca e pálida do luar veio dar outro recorte neste cenário irreal. Eram sensações muito fortes, mais fortes do que tudo o que se tinha visto até ali. José Megre guardara o mais espetacular para o final, organizando a viagem num crescendo de sensações. A reentrada na Bolívia revelou-nos a região de Lípez, a mais de 4.000 metros de altitude. Um mundo encantado onde nas manhãs frias o gelo estala à passagem dos pneus. Mais adiante, enormes fumarolas mostram que se está numa das regiões do globo de maior atividade sísmica. Depois surgem caldeiras de água a ferver. Um vulcão na encosta de um monte. E uma aldeia perdida nos confins do mundo que nos dá guarida na escola primária. Uma noite dormida no chão duro e frio, dentro dos sacos-cama, mas que nos soube a hotel de 5 estrelas.
A expedição entrava na parte final, com o trajeto entre Uyuni e Buenos Aires. Foi perante os olhares curiosos dos miúdos que se fizeram as toaletes com água gelada, pois claro. E o pequeno almoço foi tomado dentro do edifício da escola. Jirira é uma aldeia perdida e isolada no extremo norte do salar de Uyuni. Tem uma escola, um coreto e uma pequena igreja. E muita dignidade. Se certifiquem hoje na bomba, cada carro fica completamente a topo. Estamos um bocado. Temos que fazer à volta de 850 km, mais coisa, menos coisa, desde que metemos gasóleo até voltar a ter gasóleo. O salar que isola Jirira do resto do mundo é a maior reserva à face da Terra de cloreto de sódio. Mas isso, em vez de lhes trazer riqueza, só os torna ainda mais pobres. A pouca erva para o pasto de lamas e alpacas é raquítica e a muito custo conseguem cultivar meia dúzia de espigas de milho para a sua subsistência. Para nós, percorrer esta imensa planura, lisa como uma folha de papel a terminar lá bem longe, sem outros horizontes do que os da curvatura da Terra, foi o deslumbramento máximo. De longe em longe, um pequeno monte fura o manto branco, como ilhota em meio de oceano. Aparecem os catos gigantes. Os restos de coral são vestígios de antigos mares, apesar de estarmos a 4.000 metros de altitude. Uma alpaca passeia calmamente na rua de uma aldeia, indiferente à nossa passagem. É sem dúvida um bicho bem menos curioso do que os seus primos lamas, de fios vermelhos nas orelhas, simultaneamente adornos e marcas de propriedade. O salar de Uyuni foi percorrido em todas as direções e a todas as horas do dia e da noite. Em cada momento, a mudança da luz dava-lhe um encanto diferente. De noite, à luz da lua, foi a experiência sublime e inolvidável. Quando já todos pensavam não poder haver sensações mais fortes, elas revelavam-se numa sucessão estonteante. Todo bien, no fuerte. Y ahora Buenos Aires, de mañana.
Um pouco mais para sul foi o espetáculo da cor na passagem junto às lagoas, algumas povoadas por bandos de flamingos. De novo a terra seca, poeirenta e árida. Os grandes espaços do deserto onde cada um faz o seu próprio caminho. Mais fumarolas e caldeirões de lama a ferver. Um cenário dantesco lado a lado com um lago de águas cristalinas onde se reflete uma montanha. Ao fundo, uma cadeia de montanhas indicava-nos a saída da região de Lipés e o início da saída dos Andes. Quando galgámos a primeira crista, percebemos que tínhamos pela frente uma pista quase tão estreita e perigosa como a das Yungas. Ainda e aí, mais uma experiência muito forte. Depois da travessia do deserto do Chaco, a Pampa Argentina, de belíssimas estradas asfaltadas, já não faz parte desta história. Na chegada a Buenos Aires, à Avenida 9 de Julho, a mais larga do mundo, dizem-nos, José Megre recebeu os merecidos parabéns. O desafio lançado pelo entreposto comercial estava prestes a terminar. Para trás ficavam quase 15 mil quilómetros desde a partida um mês antes no Rio de Janeiro. A experiência que cada um viveu há de ficar gravada na sua memória. Da felicidade de todos os participantes, mais do que 1000 palavras, vale o sorriso estampado no rosto de cada um.